Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É um prazer enorme nós estarmos aqui mais uma vez e agora para um curso fantástico que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida, na construção da sua liderança. A saúde emocional do líder. A saúde emocional do líder. Essa é uma área muito perigosa, porque nós vivemos hoje numa época onde se tem muita bagunça, muita enrolação, muita confusão quando o tema é saúde emocional, principalmente relativo à liderança. Então, nessa aula, a gente vai ter algumas lições muito importantes e todas elas baseadas nas Escrituras, na Bíblia, que é o nosso livro como cristão, nosso livro base, nosso livro essencial. Então, eu quero convidar você a um mergulho profundo na saúde emocional do líder, à luz do que a Bíblia tem para nos ensinar e do quanto a gente pode aprender com isso. Vamos lá? A nossa primeira aula é a saúde emocional do líder, aspectos fundamentais. Vamos dar uma olhada nos aspectos fundamentais da saúde do líder. E para essa aula, eu gostaria muito que você colocasse no seu coração esse texto de Eclesiastes, do capítulo 7, dos versículos 15 até o versículo 22. E eu fiz questão de colocar, vai estar na sua apostila aí do curso, fiz questão de colocar esse texto, Eclesiastes 7, 15 a 22, numa versão muito interessante, que é a versão de Eugene Peterson, chamada A Mensagem. É uma versão um pouco mais poetizada, mas muito interessante e serve muito para esse tipo de curso que a gente está fazendo aqui, porque ela tem uma linguagem diferenciada. Quer ver só? Eclesiastes 7, 15 a 22, na versão do Eugene Peterson, diz assim, ó: já vi de tudo nessa minha vida curta e sem sentido. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente, e um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega. Portanto, cuidado com os extremos. Muita sabedoria e excessiva bondade só trarão dificuldade, mas tome cuidado, tanto a insensatez quanto a maldade só trazem infelicidade. Não morra antes da idade. É bom não radicalizar e ter equilíbrio. Quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. A sabedoria dá mais força a um sábio que 10 homens fortes a uma cidade. Não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. Não fique bisbilhotando a conversa dos outros. E se a fofoca for sobre você? Não seria melhor não ouvi-la? Vai dizer que nunca falou mal de ninguém pelas costas? Olha que texto espetacular, e nessa versão fica ainda mais interessante, não é verdade? Porque esse texto trabalha com diversas nuances do que acontece quando a gente lida com saúde emocional, com a nossa mente, com os relacionamentos interpessoais. Tudo isso tem a ver com aquilo que a gente vai pensar hoje. Até porque, gente, o mundo está doente, terrivelmente enfermo, e a sua doença é letal. Escute uma coisa, nós somos uma sociedade marcada pelo vírus da infelicidade, da ignorância e da indiferença. São 3 poderosos inimigos da alma. Nunca se esqueça disso, ó. A infelicidade, a ignorância e a indiferença são 3 poderosos inimigos da alma. Nós vivemos no que alguns pesquisadores chamam de abundância vazia. E esse abundância vazia, Joan Chittister diz uma coisa que é bem interessante. Olha o que ela escreveu, ó. Vez por outra, as pessoas são assaltadas por um estado de espírito em que o suficiente nunca é o suficiente. Ou seja, vive nessa efervescência, nessa loucura, nessa coisa perigosa. Então, em todas as direções, o que percebemos é um sufocamento existencial, uma asfixia dos sonhos, uma paralisia da alma. Nós somos, se a gente usar aqui uma nomenclatura bíblica, eu gosto de dizer que somos a geração do Gaio invertido. Se você vai na 3ª epístola de João, Gaio era um homem espetacular, a gente vai aprender um pouco mais dele também, que ele tinha toda uma capacidade de ser abençoado em sua alma, e por isso tudo na sua alma ia bem, suas coisas também iam. Já nós somos a geração do Gaio invertido. Nossas coisas até vão bem, mas e a nossa alma? Como é que anda a situação da nossa alma? Percebe como é sério isso? Muitas pessoas poderiam, o ideal seria esse, que elas sonhassem em ser como Gaio. A alma vai muito bem, então as coisas fluem bem. Hoje não. Tem muita gente que tem tudo, as coisas vão muito bem. Não tem problema financeiro, não tem problema com ninguém, está tudo legal. Só que a alma em frangalhos, sem relacionamento com Deus,
com medo de si mesmo, com medo de viver, sabotando sonhos. Está na hora da gente voltar a ter essa geração da dimensão do Gaio que a Bíblia coloca na terceira epístola de João. Alguém cuja alma vai bem e por isso as coisas também vão. Esse é o desejo de João para ele, que as tuas coisas vão tão bem, amado Gaio, como vai bem a tua alma. Olha que tremendo. Escute uma coisa, ó. Nós vivemos uma séria crise de narrativas, ideologias e delírios. Poucos sabem quais são as suas certezas. A crise de conteúdo tem sido fortemente abalada pelo efeito da velocidade. Pouco dura muito, tudo é nada e nada encanta. Imagina, é essa geração que a gente vive. O pregador, o Kohelet, no texto hebraico, faz uma rigorosa análise da vida, da própria vida. A sua investigação é profunda, radical, com sentido de raízes, e por vezes ela é até ácida, mas ela é terapêutica, é necessária e é urgente. É importante demais que você coloque no seu coração essa certeza que esse texto passa para nós. Que o livro todo do Eclesiastes, de vez em quando a gente precisa de tempos de investigação da própria alma, fazer um mergulho profundo na própria vida, descobrir o que está dentro da gente que está causando desespero, delírio, descompasso. Se não se faz isso, essa terapêutica do silêncio, de um tempo para pensar, a gente pode desencadear dores ainda mais intensas e profundas na alma. Por isso, se tem uma coisa que é bonita na Bíblia, é o descanso. É uma pausa necessária para viver melhor. Aprenda isso. Escute uma coisa, o pregador, que é o centro do Eclesiastes, é um profundo observador da vida. E como disse o rabino Harold Kushner, porque é um amante da sabedoria, ele quer desesperadamente aprender a viver antes que a morte venha. Por isso diz, viva, ou seja, isso aqui, ó, a pergunta é, você ainda vive? Pensa por um momento. Se eu te chamasse hoje assim numa troca de ideias profunda e perguntasse, você vive de verdade ou você só existe? Tem uma diferença gigantesca entre viver e existir. Essa taça existe, mas ela não vive, não há uma vida aqui. Você existe ou vive? Tem uma existência e uma vida profunda por trás disso. Escute uma coisa, ó, o pregador percebe que a vida não respeita certas lógicas. Já vi de tudo nesta minha vida curta e sem sentido. Olha o que diz o texto. Uma pessoa que só fazia o bem morrer de repente. E um traste de gente que respira maldade viver até dizer chega. O que ele está dizendo? Não é uma regra, mas é uma exceção. Então, contudo, fico alerta. É na vida. Fique atento às exceções. Na vida, fique atento às exceções. Parece que elas são apenas coisas que a gente fala, isso é só uma exceção. Só que a exceção não inutiliza a regra. E ela acontece, ela aparece. E nela a gente tem que prestar atenção, porque elas também compõem a existência e nós devemos contar com elas. O pregador, e quando eu falo pregador aqui, novamente, eu estou falando do Eclesiastes, né? O Kohelet, o pregador nos dá uma aula sobre emocional, sobre saúde emocional, sobre a arte de não permitir que o pior que há no mundo encontre espaço para crescer em nós. Não permita que o pior que há no mundo encontre um espaço para crescer dentro de você. Não permita que as pressões, os ódios, as indiferenças, as projeções nebulosas do mundo achem um lugar fértil dentro do seu coração. Seu coração é terra sagrada e ele deve ser guardado com cuidado. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Escute aqui, ó. Eu quero refletir com você, nessa nossa primeira aula, sobre alguns aspectos fundamentais para a saúde emocional do líder. O primeiro deles, ó, narcisismo é a ameaça no espelho. É muito perigoso isso. O pregador do Eclesiastes diz, não há uma única pessoa perfeita no mundo, nenhuma que seja pura e sem pecado. O que ele está fazendo? O Eclesiastes detona a obsessão da perfeição. Ele está dizendo, existe gente, e onde há gente, há defeito, há crise. É simples assim, é preciso entender essa grande verdade bíblica. Se tem gente, tem defeito e tem crise. O narcisismo, a doença do ego, do olhar só para si, do apaixonar-se pelo espelho, de ninguém mais ter espaço na minha ambiência, é letal, é adoecedor num nível muito profundo. Por isso que o narcisista só tem um alvo, ele, só ele. Até a sua religião é customizada. Meu Deus, meu milagre, minhas necessidades, minha vitória, a doença da possessividade. O rabino Heschel foi categórico quando diz qualquer Deus que é meu, mas não é seu,
Qualquer Deus que estiver preocupado só comigo, mas não com você também, é um ídolo. Olha como é sério isso. Até para se relacionar com Deus eu tenho que entender que é um estado de comunidade. Aí talvez você diga, mas e o individual? O individual existe, mas o individualismo é o problema do individual. Por isso eu tenho que limpar isso e entender que o que mais fortalece a minha comunhão com Deus não é o narcisismo de ter um Deus só para mim, mas a alegria de compartilhá-lo na experiência comunitária da fé. Guarda uma coisa que é fundamental, o narcisismo é uma caricatura do amor próprio. O narcisista não ama a si mesmo, ele ama uma falsa representação de si, um duplo, o avatar das redes, a reputação, o feedback. Ele é um escravo dos olhares. Esse termo narcisismo, na sua raiz grega, narciso, vem de narquê, radical do vocábulo narcótico. Ou seja, não tem droga mais poderosa do que a droga do eu. O vício em si mesmo nos joga naquilo que Mauro Mendes Dias chama de a condição de alienação. Narciso ali, imóvel, paralisado com o olhar na água. A fascinação pela própria imagem é paralisante e por isso mesmo ela é mortífera. Olha como é sério isso. Quer ver uma coisa interessante? O narcisista carece de uma redenção da personalidade. Lembra de Nabucodonosor comendo grama, desumanizado, menos do que gente, rebaixado a comer grama. O que é isso aqui? É quando o narcisismo chega a um nível tão grande que ele me desumaniza, ele me animaliza. Por isso o narcisista carece muito de uma redenção da personalidade. Gente, é preciso tomar muito cuidado com o impostor que habita em nós. Estou parafraseando o título de um livro de Brennan Manning, O Impostor que Habita em Mim. Romanos capítulo 7 precisa ser um texto central para a nossa batalha diária da interioridade. Tire um tempo para fazer uma lição de casa aqui. Anota aí, coloca aí nas suas anotações. Ler Romanos capítulo 7 devagar, com calma. Porque ali Paulo confronta o eu. Miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero vou lá e faço. Imagina, tente com calma ver, sentir, anote o que esse texto causa nas suas emoções. É muito interessante esse exercício. Escute, o antídoto bíblico contra o narcisismo é a humildade, a virtude que nos tira do centro do palco e nos leva a enxergar o outro. Se você quiser um antídoto para lidar com essa coisa monstruosa do narcisismo, vá para as estradas da humildade. São elas que nos tiram do foco e do lugar central e da vitrine. Então, dentro dos aspectos fundamentais aqui da saúde emocional, o primeiro que tem que tomar cuidado é com o narcisismo. O segundo, e aí é complicadíssimo, são as redes sociais, a indústria das ilusões. O pregador do Eclesiastes diz: quem teme a Deus evita extremos, porque vê os dois lados da moeda. Evita extremos. Escuta isso aqui, uma das bases fundamentais da saúde emocional é o equilíbrio. Nós somos uma sociedade rica em informação, mas miserável em sabedoria. Sobram aplausos de plástico, faltam sorrisos sinceros. A máscara nunca fez tanto sentido quanto no mundo que nós estamos vivendo. Hoje a gente vive enroscado na própria rede que a gente criou. As pessoas hoje, eu vou usar de novo o mito de Narciso, o mito grego do narcisismo, no Narciso tem eco. Apaixonada por Narciso e condenada pelos deuses a dizer só o final das palavras, eco. Hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos os narcisistas e os ecos. Gente que, se você postar uma coisa e ninguém repostar, curtir ou clicar, ninguém der eco àquilo que você fez, você se demoniza. É a sociedade que a gente está vivendo. Olha isso aqui, a indústria das redes sociais, a mais lucrativa da história da humanidade, promoveu uma revolução gradativa. Ela nos tornou o produto. Nós somos o produto. Talvez você pense assim, interessante, as redes sociais, essa coisa toda, ninguém vende nada praticamente, ninguém ganha dinheiro, isso, aquilo, outro, que a gente fica de longe pensando, como é que se ganha dinheiro com isso? Não fazendo ideia, ainda tem muita gente inocente nesse nível, que não faz ideia dos bilhões que giram nesse entorno, e nem se percebe que nesse caso é porque nós somos o produto. Você é o produto. Essa é a grande revolução que esse meio promoveu. Então fique esperto, toma cuidado com o que você está fazendo. Não se enrosque letalmente nas redes que você diz dominar. Quer ver uma coisa interessante? Tem um documentário chamado O Dilema das Redes.
Nesse documentário tem uma frase devastadora. A frase é: as únicas indústrias que tratam seus consumidores como usuários são as drogas e as redes sociais. Olha, eu nunca usei droga na vida, mas eu uso rede social. É quase a mesma coisa. Existem líderes completamente escravizados pelas redes sociais. Eles se tornam zumbis eclesiásticos, dirigidos, manipulados e sequestrados em sua subjetividade. É aquele texto de Marcos 5:9 do Gadareno. Somos muitos. É a nova possessão. Agimos, compramos e gritamos o que eles querem, não mais o que nós escolhemos. É como se não estivéssemos mais no controle das próprias emoções. Por isso que tem tanta paranoia, neurose, piração nesse ambiente. Quer ver uma coisa interessante? Nós vivemos uma estranha ironia teológica de pescadores de almas a enroscados nas redes do mundo. Um pensador recentemente refletiu sobre isso por uma perspectiva assustadora. Ele disse: as pessoas não atendem mais o telefone, elas mandam um zap. Cruzar olhares no elevador incomoda. Ficar algum tempo sem passar o dedo na tela é uma tortura. Informação sem afeto, conversa sem voz, conexão sem presença. A desencarnação humana, o revés do divino Jesus. E aí ele pergunta: viramos diabos? Olha que sério, viramos diabos, demônios, sem carne, sem o encarnar, sem contato genuíno? E notem que eu não estou dizendo que você não deve abortar suas redes sociais. Isso seria ilógico, até uma loucura no tempo que a gente vive. O que eu estou dizendo é que o controle precisa ser seu e não delas. Que você não deve sentir quando o seu celular sumiu, desapareceu, você esqueceu em algum lugar, como se tivesse sido amputado. Que é apenas um aparelho e não parte sistêmica de si mesmo. Lembre disso, o antídoto bíblico contra a enfermidade das redes sociais é a meditação nas escrituras, o interesse na família, o cuidado cara a cara com os irmãos. Em outra palavra, encarnação. Quando você encarna, quando abraça, conversa com gente, olha nos olhos, come com os irmãos, vai na casa do povo, entende que há gente no seu entorno. É você entender, por exemplo, que você não precisa que a sua casa, por exemplo, seja uma espécie de virtualidade completa. Ou seja, é possível estar em casa e conversar com as pessoas sem precisar mandar mensagem de celular dentro de casa. Encarnação é uma palavra fundamental. Terceiro aspecto que a gente tem que ver hoje: a maldição do excesso, a trágica perda do foco. Se tem uma coisa que é devastadora para a saúde emocional de um líder, é o excesso. O pregador diz: cuidado com os extremos. Por quê? Quem vive nos extremos corre o sério risco de perder a alma. Porque não conhece o chão da paciência, da maturidade, das coisas que acontecem devagar. Existem coisas que acontecem devagar. Fala a verdade, tem coisa melhor do que sentar com calma, devagar, saborear o seu café, seu chá, sei lá o que você toma, saboreando aquilo, sentir o gosto. Essa é a ideia. Escute uma coisa aqui, cuidado com os excessos. Leandro Demore disse algo devastador. Quando você rola na lama com um porco, só quem se diverte é o porco. Toma cuidado com os excessos. Há uma das máximas psicanalíticas que é tremenda, porque ela afirma que todo excesso esconde uma falta. Hoje a gente tem excesso de excesso. Logo, acúmulo de faltas, abismo de ausências. Por isso paira no ar esse certo senso de cansaço existencial crônico. Todo excesso esconde uma falta. É por isso que gente que fala demais de uma coisa, geralmente esconde podres seríssimos naquela área justamente em que ela tanto fala. Porque todo excesso esconde uma falta. Por isso tome cuidado com justiceiros, que se dizem justos, mas que na verdade fazem justiçamento. Cuidado com gente que tem opinião formada sobre tudo aquilo que nada sabe. Todo excesso esconde uma falta e às vezes uma farsa. É importante lembrar disso. Alguns dos excessos mais cometidos são esses aqui, Por exemplo, eu fiz questão de colocar aqui, alguns dos excessos mais cometidos. Excesso de gente. É preciso entender que gente demais vira multidão. Você não precisa de tanta gente assim. Excesso de consumo. Dinheiro precisa ser servo, nunca senhor. Excesso de barulho, vozes, sons, ruído o tempo todo. 1 Coríntios 13 vai falar de lata batendo. Se não há amor, é só excesso, é ruído. Excesso de intimidade, aquela mentira elegante, a bajulação.
E Maquiavel dizia, foge do bajulador. Ele é como o carvão, apagado te suja, aceso te queima. Excesso de mídia, todo o tópico anterior que a gente falou das redes sociais tem a ver com isso. Excesso de autocrítica, sabe, aquela coisa, não se preocupe, nunca vai faltar crítico para te criticar. Então, o excesso de autocrítica te torna um sabotador de si mesmo. Então, fica tranquilo. Se tem uma coisa que não vai faltar para você, é crítica. Então, não se coloque como um crítico a mais de si mesmo. Existe até excesso de igreja. Gente que parece que ele acha que porque ele vai, ele se torna. Só que igreja é ser muito mais do que ir. Tem gente que raciocina que se ele vai o tempo todo para a igreja, ele se torna crente. A lógica dele é que se ele fosse 15 vezes na garagem, ele ia virar um carro. Como é perigoso quando isso acontece. Então lembre-se, a fatura dos excessos sempre vem. Pode até demorar, mas chega. E chega com juros. É perigoso isso. Qual que é o antídoto bíblico para isso? O antídoto bíblico contra os excessos extremos é a firmeza das bases. O Sermão da Montanha, por exemplo, ó, os lírios, os pássaros, as árvores, toda uma teologia da criação que grita para mim todos os dias a presença detalhista de Deus. Aí se a gente entende isso, a gente para de ficar preocupado com excessos extremos e confia no Deus do equilíbrio e no Deus que trabalha com as pequenas coisas. E o quarto tópico dessa nossa aula é curando a alma. O pregador diz, não morra antes da idade. Olha que frase tremenda. Sabe o que é isso? É preciso coragem, a sabedoria do coração, para a gente morrer no tempo certo. É uma frase interessante essa. Sabe, morrer no tempo certo. É como se dissesse assim, ó, eu não estou gastando a minha vida de qualquer jeito, de modo que eu morro com a sensação de que morri errado. Não, estou vivendo de verdade cada passo, ao ponto que minha morte será para a glória de Deus. Quer ver uma coisa? 3 conceitos essenciais precisam ser redescobertos com urgência. Equilíbrio, maturidade e empatia. São 3 coisas fundamentais. Para a saúde emocional ser legítima, precisamos reordenar os desejos. Como disse Daniel Santos, não ore para que Deus se lembre das suas necessidades. Ore para que você não se esqueça das suas urgências. É importante demais isso aqui, ó. A cura das emoções passa pelo assumir da dor, das nossas dores. Só busca o remédio quem assume a enfermidade. Todos precisamos de cura. Todos precisamos do Pai. Na Bíblia, Jesus elogia as crianças não porque elas mantêm uma inocência espiritual que nós, ficando adultos, perdemos. Devemos ser como as crianças porque elas não têm vergonha de precisar de um pai. Na hora que elas precisam, elas correm para o Pai. Então, finalizando essa nossa aula, um líder emocionalmente doente é um perigo. Guarde isso. É um perigo, porque ele pode se tornar potencialmente viral. Um líder emocionalmente curado é um alívio, um descanso na loucura, um refrigério. A minha oração é que você, principalmente com as bases que a gente vai ter nesse curso aqui, tenha saúde emocional na sua alma, para que você seja um líder sem excessos, equilibrado e que sabe exatamente o que está fazendo na obra de Deus. Esse nosso curso aqui tão importante, não é, para a nossa caminhada, a gente viu coisas maravilhosas sobre os aspectos fundamentais e agora a gente começa a entrar um pouco mais nessa estrada tão convidativa que é e ao mesmo tempo desafiadora, que é a saúde emocional do líder. Nessa nossa aula, quero convidar vocês para fazer um mergulho um pouquinho em algumas percepções do profeta Elias. Olha que legal. A saúde emocional do líder, lições do profeta Elias. E olha, uma coisa que me encanta, a forma como esse profeta trabalha, o que Deus coloca na vida dele, as lições que a gente pode aprender com Elias. Elias é um profeta surreal, dá pra gente aprender muito com ele, principalmente como líder e com a efervescência emocional que ele experimentou. Tem um texto, que é o que eu coloquei como base aqui, que está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, que é um capítulo fenomenal. Você tem que ler com muita calma ele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, dos versículos 8 até o versículo 18. Olha que tremendo que é essa leitura. Ó. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui?
Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada. Fiquei eu, somente eu, e procuram tirar a minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, verso 12, veio fogo. E olha a frase: mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú o matará. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Esse texto é tão extraordinário para nós que trabalhamos e pensamos a perspectiva do emocional, gente. Tem tanta coisa aqui, ó. Não é de hoje que a gente vive entre o sucesso e a miséria, entre o aplauso e a vaia, entre a glória e a tragédia. Elias é um perfeito exemplo dessa dinâmica. Tinha acabado de ter uma vitória retumbante no Carmelo e o desânimo mortal invadiu no caminho para a caverna. Às vezes a gente vive nessa tensão entre grandes feitos e miseráveis angústias. Quer ver uma coisa legal? A proximidade do Hosana ao crucifica-o é uma realidade incontestável da história da nossa fé. Nós vivemos na estrada perigosa que vai do Carmelo à caverna, do Hosana ao Calvário. Lembra de Jesus? Entra em Jerusalém, Hosana, o que vem e tal. Dali, cruz. Percebam como essa estrada tem altos e baixos extraordinários. Interessante que, derrotado no Carmelo, Acabe, o rei, não se conforma. Aí chega em casa, delata tudo o que acontecera ao que os escritores chamam de rei do rei, a sua mulher Jezabel. Se não bastasse Acabe ser o pior rei, ele ainda se casa com a pior mulher do mundo, Jezabel, mandona, idólatra e assassina. Aí é pior, Acabe se torna apenas um fantoche nas suas mãos. É uma cena dantesca, esquisita. Olha isso aqui, ó. Jezabel é mais do que uma mulher. Ela é um lembrete. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Juntamente com Dalila, Jezabel sinaliza para o perigo das relações que nos enfraquecem, ameaçam e diminuem. É muito sério isso aqui, ó. Algumas das relações que a gente tem perto da gente, no entorno da gente, podem se tornar tão angustiantes, apequenadoras, sufocadoras, que podem destruir a nossa capacidade de percepção, podem abalar a nossa intimidade. Escute uma coisa aqui, ó. Israel estava mergulhado em idolatria, cinismo e apostasia na época de Elias. Uma geração afastada de Deus e dos seus mandamentos. Um tempo onde o povo tentava se equilibrar na corda bamba entre Deus e Baal. Aí vem Jezabel. O que Jezabel é? Patrocinadora do culto a Baal, e ela reage sem demora, ameaçando Elias de morte. Ela sabia se impor, sabia fazer o terrorismo psicológico que abala as emoções. Ela avisa Elias, por exemplo, dando-lhe assim a possibilidade de fugir, o que, aliás, representaria uma vitória maior do que o martírio heróico de Elias. Ela quer dominá-lo pelo medo, ela quer fazer igual Golias. Dominar o povo pelo medo, pelo grito, pelo terror da mente, pelo psicológico abalado, arranhado. A jogada de Jezabel dá certo. Elias fica com a pior das opções. Ridiculariza-se, fugindo como um criminoso comum perseguido pela implacável polícia real.
Elias viu a sua situação como desesperadora. Então, olhando para si e para a sua luta, reconhece a sua impotência e incapacidade. E justamente esse olhar para si mesmo e para a sua situação cria o vazio em Elias, abrindo espaço para o medo que toma conta dele e que o leva a fugir. A sua fuga ruma para o sul, através do país vizinho, onde ele deixa o seu secretário à margem do deserto, deixa o seu moço. Ele mesmo continua sozinho, deserto adentro, para morrer em solidão. É como abrir mão, é como dizer, para mim já deu, chega. Não queria mais importar-se com ninguém, por isso ele devolve o seu encargo a Deus, dizendo, basta, para mim já deu, chega. Eu fiz o que pude, não alcancei mais do que os meus pais, porque, na verdade, a coisa para mim foi mais séria, porque o povo continua como antes. É aquela sensação de dizer, se eu fizer uma avaliação do meu ministério, eu estou fazendo o quê aqui? Para que eu estou aqui? Não dá mais, não funciona, a coisa não vai mudar, não há mais perspectiva, eu estou fugindo, não quero mais comunhão com ninguém, eu deixo o povo para lá, eu vou desaparecer. Ao transmitir o fracasso dos seus personagens, a Bíblia distingue-se de toda a historiografia cuja narrativa é sempre idealizadora. Os personagens bíblicos não são super-homens, mas gente como a gente. Por isso que toda a base do meu curso, todos os cursos que eu faço voltados para o emocional, para a vida emocional, tem base nas Escrituras, porque elas revelam profundamente os males, os podres, os erros e os fracassos de homens e mulheres extraordinários que Deus usou. E é tão bom saber disso, porque isso devolve a nós humanidade. Nunca se esqueça disso. A Bíblia pode mencionar a fraqueza dos seus personagens, porque não é força ou a fraqueza destes, mas sim o poder de Deus que produz a história e liberta os cativos. É assim que a gente crê. Elias nos dá alguns vislumbres do grande conflito das emoções no caminho da transformação. Na verdade, existem caminhos, no plural, caminhos de transformações, e Elias nos leva a eles. Quer ver só? Por exemplo, do Carmelo, o Monte Carmelo, onde Elias orou, Deus desceu fogo do céu, do Carmelo à caverna, é o caminho dos atormentados. Interessante que Elias deitou-se debaixo do arbusto solitário na expectativa de não mais precisar levantar. Deitou-se para morrer. Só que Deus não abandona o seu servo fracassado à morte. Deixa ele dormir, ele fortalece alimento para preservar-lhe a vida. É bonita essa cena. É uma cena de um Deus que conhece, entende e eu ousaria dizer respeita o nosso limite. Sabe que tem hora que tudo que a gente precisa é como que se desconectar do mundo. Dormir. Olha que coisa maravilhosa. Deus inicia todo o processo de cura do seu servo na simplicidade de um pedaço de pão e um pouco d'água. Nesse processo, Deus envia o anjo 2 vezes ao profeta. 2 vezes. Apenas na segunda vez, Elias é conscientizado do fato de que esse alimento quer pô-lo novamente a caminho, dar a ele movimento. A pergunta surpresa de Deus no Horebe indica que Deus queria enviá-lo de volta ao seu povo. Mas Elias aproveita a força que ele recebe para afastar-se ainda mais do seu povo, continuar caminho do sul, rumo ao monte de Deus. Agora imagina isso. Os 40 dias dessa jornada lembram os 40 anos de peregrinação do povo entre o monte de Deus e a terra prometida. Elias retorna ao ponto de partida da história de Deus com o seu povo, convicto de que essa história fracassou, de que deu errado. A fuga dele, de certo modo, é teológica. É como se ele quisesse dizer, Deus, eu sou só mais um nessa história tua aí, não está dando certo não. Então basta, levanta outro, usa outra pessoa. Eu não tenho mais condições, porque se eu estou lendo certo, Deus, a coisa na história vai caminhar para o mesmo lugar. Sabe por quê? Porque a dor estreita a visão. Por isso achamos que ninguém mais sofre como a gente. Quando a vida dói, a gente procura a sombra da morte ou a caverna dos atormentados. Já notou isso? Você já percebeu que quando a gente está sofrendo, a gente acha que ninguém nunca passou por aquilo? Quando, na verdade, existem milhares de outras pessoas passando tanto por aquilo ou por algo até pior? Aí Elias foge, e nós também. Só que sabe para onde ele foi? Para o Monte Horebe, simplesmente o monte de Deus. Chega a ser estranho, fugir de Deus na casa de Deus. Não parece muita gente que você conhece na igreja? Olha isso aqui, ó. Outro caminho, do lugar à presença. Ou seja, entre o monte de Deus e o Deus de todos os lugares.
É por aí que Elias vai andar. Na caverna, o Senhor lhe pergunta: o que você faz aqui? Por que estás aqui, Elias? Deus parece surpreso em encontrar Elias no Horebe, porque ele enviou Elias para onde? Para Israel. Ou seja, encontra Elias no extremo oposto da agenda que ele mandou, encontra ele ali naquele lugar. Aí vem o desabafo de Elias: eu fiz o que pude, só que o teu povo, Senhor, é complicado. Imagina que Elias talvez pensasse: bom, vou fugir, vou para longe. Deus não pergunta assim para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Aí é uma outra dimensão. Você está aí agora me assistindo e eu estou aqui nesse estúdio. O que Deus pergunta para Elias é: Elias, o que fazes aqui? Olha a pergunta de Deus: Elias, você acha que eu não estou aqui? Eu estou aqui, não tem como fugir de mim. Se você escolher qualquer outro monte, eu vou estar lá, eu sou o Deus de todos os lugares. Interessante que é o relatório de uma frustração pastoral que simultaneamente é acusação. O profeta termina com a triste constatação: apenas eu sobrei, e agora, olha como é sério isso, também procuram tirar minha vida. Elias está na expectativa do juízo de Deus. Olha como é sério isso aqui, ó. Os fenômenos que ele presencia são justamente instrumentos do juízo. Eu acho tão tremendo. Elias está dizendo assim: Deus, eu estou esperando que um juízo aconteça. Aí o que Deus mostra? Os símbolos e as imagens que aparecem na narrativa. O vento, o terremoto e o fogo, instrumentos do juízo, imagens da fúria. Se, portanto, Elias está na expectativa do juízo, a ausência de Deus nos fenômenos que presencia apenas faz sentido como negação do juízo que ele esperava. Mas o Senhor não estava no vento, o Senhor não estava no terremoto, o Senhor não estava no fogo. Olha que coisa maravilhosa. Elias está esperando que o Deus do juízo apareça e arrebente com tudo. Aí Deus manda 3 imagens do juízo, mas não está em nenhuma delas. Que coisa maravilhosa. Deus deixa bem claro a Elias que não deseja a morte do seu povo incrédulo e desobediente. Deus não se identifica com esse juízo louco. O juízo não é a sua última palavra. Depois do fogo, um silêncio profundo e tranquilo. Deus se faz presente justamente num fenômeno que não representa juízo. Deus estava na fala mansa, na conversa, não na raiva. Olha como é tremendo isso. Você tem um profeta, um líder, com as emoções em frangalhos, querendo um Deus que se apresente como juízo que detone todo um povo errado, porque na lógica dele é só eu sobrei, mata todo mundo. Aí Deus fala assim: é isso que você quer? Vem um vento, só que eu não estou nele. Vem um terremoto, eu também não estou aí. Vem um fogo, eu não estou lá. Aí acalma a voz, mansa e suave. É Deus dizendo: Elias, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não estou apenas nas grandes revoluções, eu também estou nos pequenos espetáculos. Eu sou o Deus da conversa, não da fúria. Às vezes a gente tem que baixar o volume da nossa voz e melhorar o nosso argumento. E chegar mais perto de Deus pela via da oração e da conversa, da troca de ideia, do diálogo. Deus está na conversa, nem sempre na nossa raiva. Como é bonito isso aqui, ó. Em Cristo, o verbo, Deus salva pela conversa. A samaritana, o gadareno, o ladrão da cruz. Olha que coisa maravilhosa. A troca de ideia, a conversa. Quer ver outro caminho de Elias, que é tão tremendo? Da teologia à pedagogia. Deus ensina por meio do contraditório. Como é bom saber que Deus não está nas minhas certezas fechadas, daquelas que não tem nem para onde ir. Deus também trabalha no contraditório. A repetição da pergunta é pura pedagogia de Deus com o profeta. Deus quer ver se o seu servo tirou uma lição daquilo que ele presenciou. Interessante que Elias viu, mas não enxergou. Elias ainda estava preso ao passado. Para ele importa apenas o que o povo fez. O simples fato de ver e presenciar ainda não lhe concede a visão da perspectiva de Deus. A visão é turva demais para ele perceber o recado de Deus. Apenas a palavra traz a clareza. Vai. Dá meia volta, Elias. Volta pelo teu caminho. Em vez de juízo, Deus envia Elias para ungir os homens que escolhera para servirem de instrumentos do seu agir. Azael, Jeú e Eliseu. Olha que tremendo. Deus está falando: Elias, eu sei que você quer que eu suma com todo mundo, mas eu não quero isso. Eu quero que você, ao invés de seguir essa agenda do desespero, pega teus pés e volta pelo mesmo caminho. Você não foi chamado para ser um elemento de juízo apenas, mas também um elemento de unção. Vai ungir pessoas, faz escola, líder, abençoa a gente, projeta pessoas.
Tem muita coisa para ser feita através da tua atitude de unção. A palavra de Deus, olha que tremendo, não termina com o juízo, mas encerra com as perspectivas redentoras. Ainda tem 7.000. Deus não corrige o Elias solitário, mas contrapõe a sua solidão ao passado que o marca, a multidão dos salvos, o futuro que Deus mesmo garante. Interessante que o número 7 simboliza a plenitude e 1.000 a multidão. A salvação da plenitude, da multidão, é a perspectiva última da história de Deus com o seu povo e com o mundo. Olha o que Deus está falando, Elias. Abre mão desse negócio de sair trucidando, da violência de matar todo mundo. Eu tenho plenitude, eu tenho multidões que me adorarão na história. Agora Elias entende e aceita. E animado pela perspectiva da graça, pelo futuro promissor de Deus, ele vai e volta ao povo que Deus lhe confiara. Olha, gente, até Elias já sofreu com emoções abaladas. Desânimo, angústia, depressão, desejo de morrer. A gente tem que se lembrar o tempo todo que Deus sabe quem nós somos. Como diz o Salmo 103,14. Ele conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Se um homem do naipe de Elias, profeta com essa capacidade, deixa eu te lembrar de uma coisa, Elias era tão extraordinário que ele nem morre. Ele saiu daqui vivo, imagina. Um homem desse nível foi capaz de pedir a morte, romper a comunhão, entrar no deserto, numa agenda oposta ao que Deus lhe tinha dado, com fúria, com vontade de acabar com tudo. Que dirá eu, você? A gente passa por isso. E isso faz parte do processo. Não é anormal, esquisito. Você não tem que dizer, olha, eu acho que eu estou em pecado porque eu estou com uns pensamentos. Isso faz parte da gente. O que a gente não pode é achar que Deus também age assim. Que Ele só age na fúria, no ódio, na destruição. O que Deus quer fazer com a gente é ampliar a visão que está estreitada pela dor. E quando isso acontecer, você vai entender que tem Jeú, Azael, Eliseu, tem gente perto de você, gente que pode ser tocado pela unção de Deus na sua vida. E naquele momento que era para ser o seu pior, é o momento de visitação do céu. Pão, água, reordenação da agenda, você volta, porque o passado para você já não é lugar de crise, é lugar de libertação. Olha como é bonito isso. Escute isso aqui, ó. Você pode passar pela crise. Só não se esqueça que você não nasceu para a caverna, mas para a conversa capaz de salvar. Eu queria que você lembrasse sempre disso aqui, ó. Você não nasceu para a crise, para a fúria, para o ódio, mas para a troca de ideia, para a conversa. Conversar, fazer versões com os outros. Que o Espírito de Deus toque o seu coração a ponto de você compreender que as vivências que Ele tem para você são infinitamente maiores do que tudo aquilo que você acha que já viveu. Deus abençoe você e até a nossa próxima aula. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua vida, a sua família, seu ministério, a sua liderança. Esse é nosso curso, a Saúde Emocional do Líder, tem sido uma bênção. Eu sei que Deus tem feito coisas tremendas já no seu coração e que o Espírito Santo tem refrigerado as nossas ideias e ampliado as nossas percepções. Então, hoje, nós vamos para a nossa terceira aula, aula de número 3. Olha o tema da nossa aula, muito atual, né? Antes, durante e depois. A pandemia e a saúde emocional do líder. Tem um texto, Eclesiastes capítulo 3, versículo 5, que logo que começou toda essa coisa de pandemia, eu fiquei pensando muito nesse texto. Olha o capítulo 3 de Eclesiastes,
O versículo 5 diz assim, ó, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. E aí, pandemia, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Uma coisa que marcou muito a pandemia foi a gente não poder abraçar as pessoas. Lembra disso? Tempo de afastar-se de abraçar. A letra de uma música antiga diz que nós somos perecíveis ao tempo. E é verdade, ninguém escapa. Basta olhar no espelho. O tempo é implacável, ele não quer saber se você é alto, baixo, belo, não belo, se você é rico, é pobre. O tempo passa apesar de nós. A pandemia, ela é, ao mesmo tempo, uma escola e um presídio. Nela a gente aprende, né? A mesma coisa funciona nesse movimento. Por exemplo, antes da pandemia, achávamos que o mundo estava mal. Durante a pandemia, tivemos certeza que depois da pandemia, a indústria do achismo que lute, né? A gente vive nessa percepção, não sei se você já percebeu isso, as pessoas vivem tentando cada uma dar uma opinião, alguma coisa. Eu já fiquei sabendo de cursos sobre o pós-pandemia, a gente nem chegou lá, nem acabou ainda, estamos em movimento. Então é importante que a gente pare, pense, observe os tempos antes, durante e o depois, pelo menos na projeção do depois, para a gente aprender. Porque, como eu disse a vocês, o tempo é implacável, o líder tem que entender isso. Ele passa, deixa suas marcas e nunca volta. O tempo é um animal sem coleira, uma fera cuja fome não tem limites. O Eclesiastes diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de projetos e improvisos, regras e exceções, triunfos e fracassos, perdas e ganhos, alegrias e frustrações. O nome disso é viver. Interessante que nesse tempo, chamado viver, um parêntese na eternidade, temos um verdadeiro laboratório onde a vida se configura. A família, o lugar dos rostos sem máscaras. É a família. Por isso que é tão importante para o líder o olhar para a sua casa, para a sua vida e para a dinâmica da sua família. E por quê? Porque é na família que vivemos toda a intensidade do agora. Na família, o passado é uma referência, o futuro, aposta. Na família, não atravessamos os momentos distribuindo respostas prontas, mas sim aprendendo a ouvir as perguntas de cada tempo. Na família, revelamos os nossos extremos, a melhor cara e a pior fúria, e tudo isso dentro de casa. Na nossa família a gente revela quem é. É por isso que muito líder hoje, no século XXI, tem fugido dessas configurações familiares, cada vez mais sozinhos, solitários, escondidos na sua torre de marfim, porque a família é lugar de revelação de essência, da normalidade, de como nós somos. Muita gente esquece que é na sua família, na sua casa, que você revela exatamente o melhor e o pior de si mesmo. A família é lugar das máscaras serem jogadas fora. Olha que coisa interessante, ó. Até coloquei aqui, ó, nesse tempo, ó, chamado viver, um parêntese na eternidade, e é muito importante que a gente lembre disso aqui, ó, temos um laboratório onde a família se configura, a vida se configura, que é a família. E escute uma coisa muito importante, ó, não é a pandemia que define quem somos, é o enfrentamento corajoso da vida, sem fugas, sem desculpas. Eu vou repetir para você, não é a pandemia que define quem somos, é o enfrentamento corajoso da vida, sem fugas e sem desculpas. Quando você entende isso, você percebe que os lugares, as coisas, as circunstâncias, aquilo que aparece no nosso redor, as coisas que a gente enfrenta dentro e fora da gente, não são capazes de nos definir, mas são instrumentos da construção histórica que nós somos. Isso significa avaliação, e todos nós temos que fazer isso. Bom, vamos refletir um pouquinho mais, sobre essas 3 dimensões do tempo na relação com a pandemia, por exemplo, para a mentalidade do líder, né? Antes, o durante e o depois. Primeiro, antes da pandemia, a maldição do excesso. Imagina comigo aqui, ó, 31 de dezembro de 2019, 23 horas e 59 minutos, coração acelerado, fogos de artifício, música tosca, Deus, ano velho. Imagina um crente, igreja, crente de joelho, orando por um ano melhor. Faz parte, são modos de passagem, jeitos de marcar ciclos. Só que ninguém podia imaginar o que viria. Tudo seria rápido demais. Eu me lembro perfeitamente de quando começou a surgir aquela ideia de que a gente deveria ficar um tempo parado, a pandemia. Algumas pessoas dizem, isso aí vai durar uma semana que vem está todo mundo normal. Isso vai durar um mês.
E a gente sabe que a coisa se arrastou, pelo menos assim, nessa ênfase, por pelo menos 2 anos. Só que a gente não pensou em tudo que a gente tinha vivido até ali. A pandemia, num certo momento, serviu para reflexões sérias e profundas. Saíram artigos, jornais, documentários sobre essa coisa de parar, de perceber a própria casa. Por quê? Porque vivíamos em estado de atraso. E isso é estranho, a gente vivia no modo velocidade, a rapidez crônica que nos impede de viver. Ninguém nunca tinha tempo para nada. Já percebeu que nesse antes da pandemia a gente vivia tão acelerado, milhões de coisas para fazer, não havia home office, todo mundo trabalhava na loucura do dia. Era quase inimaginável que a gente entendesse isso. Chegou a ser tão estranho, por exemplo, ver que de repente a gente precisou parar. Olha que frase, a gente foi parado por um tempo e por uma urgência, que a dor sempre apresentou para a gente. Nunca se esqueça que toda vez que doeu alguma coisa em você, você teve que parar. A urgência da dor faz isso. Escute uma coisa, ó. Uma das nossas maiores deficiências está em desprezarmos o aqui e o agora da presença. Nós nunca estamos de fato onde nós ficamos. Já percebeu isso? O pecado de desperdiçar o agora nos faz jogar fora a dádiva da convivência, da experiência e do crescimento. Talvez por isso que tanta gente passou a pensar um pouco mais na época da pandemia das convivências. Porque a gente às vezes estava perto, mas não junto. Às vezes a gente falava da pessoa, mas nunca com a pessoa. Às vezes a gente estava no mesmo ambiente, mas nunca de fato olhando um para o outro. Tem gente que tinha uma casa maravilhosa que só ia lá para dormir, nunca desfrutou da própria casa. Ó, se tem uma lição que a gente tem que aprender, principalmente como líder, precisamos aprender a prestar atenção nas pessoas. Porque todos somos, em muitos sentidos, uma obra de todos. Somos resultados de uma cadeia interminável de encontros, de gestos, de boa vontade, de sementeiras, de afetos e, infelizmente, também de maldades. Ninguém existe sozinho. Uma coisa que a pandemia esfregou na cara da gente é que a gente sente falta do outro. É que o outro implica uma presença. E quando essa presença não está lá, vem o absurdo da ausência. Isso machuca, isso atrapalha a vida. Por isso é tão importante essa lição aqui para os líderes. Ó. Precisamos resgatar novos olhares. O líder precisa redefinir o modo como vê a vida. Aquelas coisas que deram errado na sua vida. Escute o que eu vou dizer. Para aqui, olha para mim. Aquelas coisas que deram errado na sua vida, mas que serviram para te inspirar, foram melhores do que aquelas coisas que deram certo, mas sumiram sem deixar rastro. Essa é uma poderosa lição, eu vou enfatizar. Aquilo que na sua vida deu errado, mas serviu para te ensinar, foi melhor do que o que deu certo e sumiu da sua vida. Às vezes a gente tem essas coisas, muita coisa que dá certo, mas desaparece. Ou seja, vem, faz e some. Agora a coisa que deu errado, mas deixou uma lição, melhorou a minha vida e a minha percepção, ela é mais importante para mim. Por isso é importante fazer essas leituras. A vida é a arte de olhar de novo, de olhar e ouvir pela segunda vez. O Salmo 62:11 diz isso. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi. É a arte da segunda escuta. E essa segunda escuta é fundamental. Então, existem lições no antes da pandemia, que a gente nem percebia. A gente vivia acelerado, quebrando ciclos, passando por cima das fronteiras, até que de repente o mundo parou. E aí a gente aprendeu alguma coisa. E aí veio o durante, que é o 2. Durante a pandemia, foi a graça das redescobertas. Talvez a primeira das redescobertas foi essa aqui, ó. A vida é artesanal. É uma arte que se faz devagar, à mão, sem pressa, desfrutando das pausas. Sua vida foi feita à mão de Deus. E é importante lembrar disso aqui, ó. O mais rápido possível que você puder colocar isso na sua cabeça é importante. Vida é artesanal. Não existe uma produção mecânica, industrial da vida. Você é só essa vez. Não tem uma espécie de espiritualidade em série. Você conhece todo mundo com nota de rodapé, com carimbo, com marquinha, com código de barra. Não, a vida tem essa individualidade única. E é aí que mora a beleza dela. Precisamos sempre lembrar da maravilha que é viver o privilégio da existência. É impossível reproduzir a sua vida em escala industrial. Você é apenas essa vez. Já pensou nisso? Conscientize-se disso o mais rápido possível. José Tolentino Mendonça, um extraordinário teólogo e poeta português,
diz que a vida requer a paciência do oleiro, que para fazer um vaso que o satisfaça, produz 200, só para treinar o gesto, a habilidade, testando a sua ideia. Olha que coisa maravilhosa, treinar o gesto, a habilidade. E Deus gosta tanto disso que ele levou o profeta Jeremias para ver um oleiro trabalhar só para ensinar uma lição de teologia. Deus age daquele jeito, devagar, moldando formas, pressão, o barro, trabalhando com calma. Quer ver uma coisa? Na pandemia, houve uma série de redescobertas. Olha que tremendo. Durante a pandemia, a gente redescobriu o que é parar. Lembra disso? Obrigados a parar, a sentar, a olhar para o nada. Obrigado a ler uma revista, um livro. Obrigado a sentar no sofá. Eu lembro de um homem que disse, eu paguei R$5.000 num sofá para descobrir que eu não tinha sentado nele. Comprei, levaram lá para casa, ficou na sala, eu nunca sentei no sofá que eu paguei caro. Até que eu fui obrigado a ficar em casa e sentar no meu sofá. Talvez você pense, mas isso é simples demais. Será? Olha a grandeza que é estar na sua casa, no seu lugar. A gente redescobriu o que é parar. Tem mais aí, redescobrimos a própria casa, cada cômodo. Teve gente que redescobriu que a sua casa tinha lugarzinhos especiais que ele gostava mais. Teve gente que aproveitou o tempo parado para fazer a famosa faxina. E na hora da famosa faxina começou a descobrir um monte de tralhas que ficaram guardadas. Lixo que virou luxo, porque ficou escondido, guardadinho. Redescobrimos o cônjuge. É claro que aumentou muito o número de divórcios, mas também aumentou muito a paixão, o desejo, olhar o outro, saber quem que o outro está ali, redescobrir a convivência a dois. Quer ver? Redescobrimos o que é a igreja. Teve tanta gente que pela primeira vez na vida sentiu falta dos irmãos. Redescobriu como era bom a comunhão, de estar perto dos irmãos, de cantar com os irmãos, de sentir aquela coisa de ter uma vivência na experiência comunitária. Redescobrimos a falta que faz um abraço. Você lembra? Não sei se você se lembra ainda. Quer ver? Eu vou fazer um exercício de memória. Não sei se você se lembra de algumas imagens que começou a passar nessa época nos programas de televisão, por exemplo, das pessoas nas fachadas dos prédios cantando e improvisando um show e outros mandando abraço, e pessoa que passava com carro de som na rua, dizendo o nome das pessoas. Algumas igrejas, os meninos do louvor iam na porta da casa daqueles irmãos mais velhinhos e ficavam tocando e cantando. É um jeito de abraçar à distância. Eclesiastes 3:5 se agigantou. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Você lembra desse tempo? Redescobertas. Olha isso aqui, Durante a pandemia, experimentamos em primeira mão a inutilidade do acúmulo, de ter tanto, mas não ser nada. Interessante que na Bíblia, prosperidade não é acúmulo, é distribuição. Os rabinos dizem que nós nascemos com as mãos fechadas, porque entramos na vida brigando para possuir tudo, mas quando morrer, a gente morre com as mãos abertas. Tudo pelo qual a gente tanto brigou, fica para os outros. Vale a pena? Durante a pandemia, a gente experimentou a inutilidade do acúmulo. Para que ter tanto? Aí saiu gente distribuindo, doando e percebendo que não precisava de tanto. Hoje temos muita informação, pouco conhecimento. Muita fake news, pouca verdade. Peter Crift foi certeiro quando escreveu: a nossa sociedade cresce à base de saber cada vez mais sobre cada vez menos. Sabe mais sobre coisas pequenas e menos sobre coisas grandes. Sabe mais de cada coisa e menos de tudo. É essa a nossa geração. Olha que estranho. Precisamos, o mais rápido, alimentar a fome das redescobertas. Quando você fizer isso, aí você vai descobrir um sentido e um significado muito útil para o durante a pandemia. Então teve o antes, teve o durante, e a gente vai projetando o depois da pandemia. O jogo arriscado das previsões. O Eclesiastes avisa: há tempo de espalhar pedras. É o tempo dos altares quebrados. Quando tudo parece perdido, sem volta. Na mentalidade judaica, juntar pedras é colocar o altar em ordem. Quando a coisa fica degringolada, complicada, perigosa, as pedras se espalham. Pedras espalhadas é a simbologia na linguagem bíblica do altar quebrado, do rompimento da comunhão. Mas também, há tempo de ajuntar pedras. É o pós-pandemia. É quando avaliamos o desgaste, as perdas. Ajuntar pedras é levantar novamente o altar, é devolver a ordem. E é isso que esse novo tempo insiste em ser para nós. O fim da pandemia parece próximo.
O intrigante é que, como diziam os poetas antigos, é na beira do fim que sempre tanta coisa começa, não é? Muita gente hoje já está desesperada. E isso, de certo modo, pode até ser bom. Como dizia William Barrett, ele disse algo poderoso: é melhor encontrar a própria existência no desespero do que jamais encontrá-la em lugar algum. É natural ficarmos desassossegados porque a nossa vida é movida pela esperança, a espera teimosa. Nosso coração está sempre uma batida na frente dos nossos pés, sempre miramos a linha do horizonte. Somos seres em busca. Mas qual é o grande problema disso? O problema é que muitos de nós sofrem pela perda do foco. Metade de nós vive no passado, a outra metade no futuro. Por isso que o agora assusta tanto. Esquecemos da dádiva teológica da lamentação. Lamentação é uma dádiva tão teológica e profunda que a gente tem um livro inteiro na Bíblia com esse nome, Lamentações. A gente tem que aprender a lamentar. É um jogo arriscado fazer previsões. O profeta fica muito perto do maníaco. No grego tem a palavra profetes, mantike é o profeta. Esse mantike, se você tirar a letra tal, fica manique, de onde vem manicômio, maníaco. Olha como é sério isso. Do profeta para o maníaco, a linha é muito curta. A sensação que eu tenho às vezes é que tem mais maníaco do que profeta, exatamente por isso. Nosso desafio, gente, é triplo. Você, líder, que está aqui assistindo essas aulas, esse curso, lembre-se, o nosso desafio é triplo. Viver o agora. Mia Couto, um poeta moçambicano, escreveu que o hoje morre hoje. Então viva o agora. Confiar em Deus, mesmo quando ele parece ausente. E olhar para o lado. Sair da prisão do individualismo. O tempo dos abraços voltará, gente. Só que até lá, mantenha o coração aberto para que os braços não se fechem no processo. Isso significa que com o tempo, a gente tem que aprender que a passagem do tempo não é um problema tão grande para nós. O problema é não aprendermos com ela, não utilizarmos as lições e ficarmos presos em algum lugar do antes, em alguma crise do durante e sem qualquer perspectiva do depois. Se tem uma palavra para a sua vida hoje, líder, não desperdice a sua vida. Ouse experimentar cada segundo com a alegria de quem acredita na graça e no milagre da transformação. Olha, existe um dos mais tremendos milagres que Deus opera em nós, que é o da transformação pessoal, das nossas convicções, do modo como a gente se porta na vida. Infelizmente, nós ainda temos líderes que se perderam dentro de si mesmos. Que Deus te ajude a te achar, se esse for o seu caso. Guarde isso aqui, ó. Tanto na pandemia, no antes, no durante, no depois, quanto em qualquer outra coisa que porventura venha atingir a humanidade, nós precisamos ter a nossa confiança baseada na graça, no poder que há em Cristo Jesus e na ação poderosa do Espírito Santo. E isso não é só uma frase de igreja, uma frase teológica. Isso é uma certeza existencial plena. Se nós estamos aqui, vivos, respirando, é porque o Espírito de Deus ainda tem extraordinários planos e projetos a serem realizados na nossa vida. Você não é um inútil nem é um problema. Você é alguém em quem Deus está fazendo algo, um agente poderoso de transformação da história. Deus abençoe você, até a nossa próxima aula.